Fala pessoal, tudo bem? A gente é o grupo 2 e nós vamos apresentar sobre o hipertireoidismo e o hipotireoidismo. Pode passar, por favor. Para começar, a gente falar sobre isso, a gente vai falar sobre uma glândula que vai ser pertencente ao sistema endócrino, que é a tireoide em si. A tireoide, ela situa-se anteriormente à traqueia, então ela fica entre a cartilagem cricóide e a incisura suprassenal entre a quinta vértebra cervical e a primeira torácica. Ela é formada, em si, por dois lóbulos, o direito e o esquerdo, a quais vão ser conectados por um istmo. Então, além das quatro glândulas parotinoides na região posterior, a gente vai ter também as produtoras do paratormônio. O que é o paratormônio em si? O paratormônio, ele vai ser um hormônio produzido pelas glândulas parotioides, que ela vai ter como função a regulação dos níveis de cálcio e fósforo do sangue. E por a tireoide ser uma região, pode passando, por favor, Elô. Por a tireoide ser ela ser bastante vascularizada, a gente vai ter diretamente essa liberação já na corrente sanguínea. Então, facilita a liberação desses hormônios já no sangue, o que ajuda principalmente na questão é, da parte da saúde dos ossos, músculos, do sistema nervoso e também do coração. Uma outra coisa interessante também de falar é que a tireoide ela vai liberar principais hormônios, como a gente vai ter o T3, os hormônios T3, e os hormônios também da T4, que é a triodotironina e também a tiroxina, que eles vão ser produzidos pelas células foliculares a partir do iodo, né, onde tem essa liberação, que é um mineral essencial obtido na alimentação, e também do sal iodado, que vai ser tirado dos frutos do mar, por exemplo, e também a produção desses hormônios, ela vai ser controlada pela hipófise, que é um hormônio tiroestimulante, que é o TSH, que a gente vai falar, que é quando o corpo precisa de mais energia, a hipófise, ela libera esse TSH. A hipófise, ela é questão neural, tá? Então, ela vai se liberar. Então, quando o corpo precisar de mais energia, aí que acontece a liberação, que vai ser a estimulação, que estimula a tireoide a produzir o T3 e o T4 para liberação na corrente sanguínea. Então, depois que são liberados esses hormônios, por favor, pode passar, Lu, que é o T3 e o T4, a gente vai ter um aumento da taxa metabólica, ou seja, vai acontecer o controle da temperatura, por exemplo, corporal, que vai favorecer o crescimento, e também vai ser essencial também para o desenvolvimento do cérebro, especialmente durante a parte da infância. E tudo isso acontece uma regulação no mecanismo, então ajuda muito no desenvolvimento, que é a questão hormonal mesmo, e na regulação do metabolismo corporal. Então, gente, primeiro vamos definir o que é o hipertiroidismo. O hipertiroidismo, ou como pode se chamar também a tireotoxicose, vai ser basicamente, é bem básica a definição, que vai ser quando a glândula da tireoide produz hormônios tireoidianos, o T3 e o T4, né, que nem o Cauê falou, que vai produzir esse em excesso que vai acelerar o metabolismo no corpo. Uma maneira de a gente guardar isso bem fácil é que o T3 e o T4 vão estar aumentados e o TSH vai estar em deficiência. Que nem o Cauê falou, T4 é a tiroxina, que vai servir mais como um precursor do T3, então ele vai ser em maior quantidade, tanto para ter uma reserva, né, para ser convertido depois em T3. E como o Cauê tinha falado, o T3 ele vai ajudar na temperatura e metabolismo basal, que o metabolismo basal vai ser basicamente a queima de calorias em repouso, né, tanto que o corpo tem que queimar para se manter. E também, só citando a calcitocina, que é também um hormônio que vai regular a quantidade de cálcio no sangue. Pode passar, Ela. Tá, então a fisiopatologia para a gente entender como que esse ciclo dos hormônios tireoidianos é afetado, que vai acarretar no hipertireoidismo, vai ser basicamente tudo começando no hipotálamo, onde vai ser produzido o TRH, que o TRH é o hormônio que vai liberar a tireotropina, que é o TSH, né? Então ele vai excitar a hipófise, que vai liberar esse TSH, que vai até a tireoide e vai liberar os hormônios T3 e T4. Mas esses hormônios T3 e T4 também eles inibem a ação do TRH e o TSH para eles pararem de produzir mais T3 e T4 do que o necessário. Só que no hipertiroidismo vai ocorrer uma produção excessiva de T3 e T4, isso vai ser por vários motivos, as causas depois vai ser mais aprofundado, mas o que vai acontecer é que vai suprimir o TSH por causa dessa inibição, né, que a gente chama de feedback negativo, que vai ser para controlar essa produção de hormônios, e vai aumentar a taxa metabólica basal,
e também sensibilizar os tecidos pela ação das catecolaminas, que vai ser a adrenalina, a dopamina, a noradrenalina, enfim. Pode passar. Bom, o principal aqui a gente vai ter o quadro clínico. E aí os principais sintomas vão bem contrário do que a maioria pensa, que eles veem, nossa, hipertireoidismo e relacionam com ganho de peso. Mas não, é muito contrário. Aqui a gente vai ter uma grande perda de peso por esse paciente, já como estado anteriormente, a gente tem uma grande atividade dessa glândula, ou seja, queima muito mais caloria e tem um metabolismo muito acelerado. Então a gente vai ter muito tremor, insônia, a pessoa não consegue dormir na maioria das vezes, alteração do hábito intestinal, então, na maioria das vezes é a diarreia, tem a sudorese, que a pessoa soa muito, a arritmia, geralmente em pessoas com mais de 50 anos, a gente também vai ter a palpitação, a ansiedade, então, como vocês podem ver, né, em geral, é um quadro de pessoas mais aceleradas, então, nossa, a pessoa está muito ansiosa, em alguns taquicárdicos, arritmia, insônia. Então, são fatores bem alarmantes nesse caso. E a gente também vai ter a fraqueza, né? Em alguns casos, o aumento da região anterior do pescoço. Isso é um fator bem diferente de outras doenças que a gente pode relacionar. Por exemplo, esse é o bócio difuso. Eu vou mostrar a foto depois, mas é essa principal assim definição. A gente também vai ter um edema endurecido na região anterior da perna e também a oftalmopatia, que é os olhos saltados. É um sintoma bem diferente, bem característico desse tipo de doença. Então, é bem importante a gente prestar atenção nesses detalhes, que apesar de parecer bem simples, nossa, sudorese, insônia, são fatores que, colecionados, todos eles juntos, afetam sim a vida desse paciente. E aqui, por exemplo, eu coloquei algumas fotos, né? Aqui o bócio difuso, dá para perceber que ele é bem grande nesse caso. Então afeta, por exemplo, a deglutição desse paciente. E a gente vai ver posteriormente no tratamento que vai ser um fator de cirurgia. A gente tem também os olhos saltados, como eu falei, que parece até que não são reais, mas eles são esses olhos saltados mesmo que afetam, querendo ou não, esse paciente. E, como eu falei, a perda de peso. Agora, sobre as causas do hipertireoidismo, a gente tem as principais, que são as doenças autoimunes, como a doença de Graves, que ela é a causa mais comum do hipertireoidismo, que ataca a tireoide, estimulando ela a produzir mais hormônios do que o necessário. Também tem a ingestão excessiva do iodo, já que o iodo ele é essencial para a produção de hormônios tireoidianos, mas o consumo excessivo em certos alimentos pode causar o hipertireoidismo. Também tem mais iodo em certos medicamentos, como o amiodarona, ou em suplementos alimentares. E aí tem que estar em tratamento de hipotireoidismo ou câncer com radioterapia ou até mesmo cirurgia na tireoide também podem afetar. Porque se você está num tratamento de hipotireoidismo, você pode acabar desencadeando o hipertireoidismo se ocorrer de uma forma de tratamento ou, às vezes, com tratamento normal mesmo. Aí, se você tem uma remoção parcial ou total da tireoide, também pode desencadear o hipertireoidismo. Possuir tumores na hipófise que produzem muito TSH, então os tumores na hipófise também acabam gerando o hipertireoidismo. Aí, medicamentos como litia-amiodarona, como eu expliquei. O amiodarona, ele é um antiarrítmico rico em iodo. E como ele é rico em iodo, o iodo ele pode, consumido em excesso, ele pode causar essa alteração e produção maior dos hormônios da tireoide, causando o hipertireoidismo. E o lítio, que ele é usado no transtorno bipolar, que ele pode causar um hipotireoidismo, que é o mais comum, e também o hipertireoidismo por tireoidite induzida. Pode passar. Agora, sobre os fatores de risco, a gente tem os principais fatores de risco do hipertireoidismo, que são o histórico familiar, que é a predisposição genética, principalmente a doenças autoimunes, como a de Graves, que é a mais incidente. Aí tem o sexo biológico e a idade, que é mais comum em mulheres entre 20 e 40 anos, mais ou menos. A gravidez e o pós-parto, porque as alterações hormonais podem causar a tireoidite pós-parto, que às vezes causa a fase de hipertireoidismo. Aí também tem as doenças autoimunes,
que existem outras condições que afetam, por exemplo, a diabetes tipo 1 ou lúpus, que apresentam um risco maior de ter a incidência de descontrole hormonal. Também tem a radioterapia no pescoço, que pode afetar ali a função da tireoide. Tem os medicamentos que eu já citei, que é a amiodarona e o lítio, os mais importantes, que podem causar esse excesso na produção de hormônios, e o lítio também pode causar diminuição, e o excesso de iodo na dieta, que estimula a tireoide a produzir mais hormônios que não precisavam ser produzidos ali, causando hipertireoidismo. Pode passar. Bom, gente, eu vou falar um pouco sobre a epidemiologia no hipertireoidismo. Então, o hipertireoidismo ele é uma condição que ela é relativamente comum, que ela tem uma prevalência estimada entre 0,5% a 2% da população mundial, mas pode chegar até 5% quando incluídas em formas subclínicas. Como a Sol falou, ela é mais frequente em mulheres, que ela tem uma proporção de até 10:1 em relação aos homens, e ela costuma surgir entre 20 a 50 anos. A doença de Graves, ela responde pela maioria dos casos, então é uma cerca de 60 a 80% dos casos. Enquanto o bócio multinodular tóxico e o adenoma tóxico, eles predominam geralmente em idosos. E como ela falou sobre as causas, alguns fatores como ingestão de iodo na dieta, predisposição genética e histórico familiar vão influenciar nessa distribuição. Pode passar. Bom, agora falando um pouco sobre o diagnóstico, eu acho interessante falar, quando a gente fala sobre hipertireoidismo, a gente está falando sobre esses hormônios em excessos, ou seja, a gente está fazendo com que esse metabolismo ele fique mais acelerado. Então, a gente tem por via o diagnóstico clínico, que vai ser muito o que a Heloísa falou sobre o quadro clínico em si. Então, vai ser feito no diagnóstico clínico a avaliação desses sintomas, tanto também do exame físico, mas também a ocorrência dos exames laboratoriais. Então, os sintomas mais comuns, a gente vai ter, por exemplo, como a perda de peso rápida, ao aumento desse apetite, o taquicardia, esses tremores nas mãos, a ansiedade, a insônia, a intolerância ao calor e sudorese intensa. Mas alguns pacientes vão apresentar o bócio, né, que vai ser o aumento dessa glândula, que vai ser um sinal físico, né, em si, e também a exoftalmia, que vai ser esse olhar mais saltado, que vai ser esse típico de doenças graves, né? Que é uma das principais causas em si do hipertireoidismo. E também a gente vai observar no exame físico a questão da pele quente, úmida, e além disso, o pulso acelerado do paciente, em si, daquele indivíduo. E também, em alguns casos, a gente também vai ver tremores visíveis em suas mãos, e com isso, quando a gente faz sobre esse parâmetro geral, a gente vem com exames laboratoriais, que vai ser realmente da confirmação do diagnóstico em si, que vai mostrar os níveis elevados desses hormônios, que é o T3 e a T4, e também a diminuição do TSH. Então, isso vai indicar que a glândula ela vai estar hiperativa, né? Ela vai estar com um aceleramento muito maior do que o normal. E também, eu acho uma curiosidade bem interessante quando a gente fala também sobre diagnóstico, que além dessas doenças graves que ocorrem muito no hipertireoidismo, a gente vai ter, por exemplo, a mixedema apertibal, que vai ser um inchaço firme e também brilhante, que vai ter na frente, na parte da frente das pernas, que vai ser um sinal bem característico dessa condição que se vem pelo hipertireoidismo. Próximo. Bom, gente, eu vou falar um pouco também do hipertireoidismo, eu vou falar sobre as orientações e os cuidados de enfermagem. Então, a gente tem os mais básicos, como verificar sinais vitais, pressão, pulso, temperatura, frequência respiratória com mais frequência, oferecer um ambiente tranquilo e mais arejado para o paciente, porque ele tem que evitar estímulo excessivo. Falando em estímulo, também evitar estimulante como café, chá preto, energético. Oferecer um repouso relativo para o paciente, sem ele fazer um esforço físico muito exagerado. Incentivar uma alimentação equilibrada, fracionada, que tem que ser mais rica em proteínas e calorias, no caso do hipertireoidismo. Administrar medicamentos conforme prescrição médica, que vão falar mais no tratamento, mas seriam os antitireoidianos e os beta-bloqueadores. Observar alguns efeitos adversos, como febre, dor de garganta, algumas palpitações mais fortes, e fazer a comunicação com a equipe. E oferecer esse apoio emocional e orientar sobre a importância do segmento médico. Alguns cuidados mais específicos seriam monitorar sinais de hipocalcemia, que seria o baixo cálcio no sangue, que pode dar sinais como cãibras, formigamento em lábios e mãos, que pode trazer complicações futuras. E também a gente, no pós-operatório da tireoidectomia,
a gente tem que observar sangramento, uma dificuldade para respirar e uma rouquidão no paciente. E também a gente tem que observar sinais de crise tireotóxica. A crise tireotóxica seria o quê? Seria basicamente uma elevação súbita e intensa dos hormônios da tireoide, o T3 e o T4. Então isso vai alterar principalmente o coração, o sistema nervoso e a temperatura. Então a gente pode ver sinais dessa crise tireotóxica como febre e sudorese intensa, que afetam na temperatura, agitação e confusão, que vão alterar nosso sistema nervoso, e taquicardia, que vai alterar nosso funcionamento do coração. Pode passar. Bom, e agora falando um pouco sobre a profilaxia do hipertireoidismo, é que uma das principais formas de prevenir o hipertireoidismo é a ingestão adequada de iodo, sendo que a quantidade ideal é de aproximadamente 150 microgramas por dia. E o iodo ele pode ser encontrado principalmente em sais de cozinha, sal normal, que é utilizado na culinária mesmo, e alguns peixes, como o salmão, o bacalhau e a cavala, além de alguns frutos do mar. Outro fator que é muito importante que leva ao hipertireoidismo é a doença de Graves. Porém, por ser uma doença autoimune, não tem uma forma de prevenção específica. Mas também um fator que eu coloquei ali é sobre a lei que determina a obrigatoriedade de que os sais de cozinha contenham iodo para prevenir uma deficiência desse mineral que pode levar ao hipertireoidismo. Então, é uma lei de 1974, então não é uma lei recente, né? É uma lei relativamente antiga, mas com o objetivo de prevenir essa doença. Então, que é proibido em todo o território nacional expor ou entregar ao consumo direto sal comum ou refinado que não contenha iodo nos teores estabelecidos em portaria do Ministério da Saúde. Pode passar. Bom, aqui a gente vai falar um pouco sobre o tratamento, que ele pode ser tanto medicamentoso, tanto cirúrgico. Mas em relação aos medicamentos, eu coloquei alguns aqui que são utilizados. Por exemplo, os beta-bloqueadores. Eles não vão reduzir a produção desse hormônio. Não, eles só vão controlar alguns desses sintomas anteriormente falados como acelerados, como a taquicardia, a ansiedade, muitas das vezes até aqueles tremores nos membros que a gente vai ter. Então, eles são utilizados como métodos, por exemplo, temporários, até os outros fazerem efeito ou até uma mudança definitiva desse quadro. A gente vai ter os antitireoidianos, por exemplo, o metimazol. Ele vai ser para diminuir a produção desse hormônio, diferente dos beta-bloqueadores. Só que nesse caso é importante prestar um pouco mais de atenção, principalmente no caso de gestantes, porque esse feto pode desenvolver um hipotireoidismo ou bócio que a gente já falou anteriormente. E também esse medicamento, ao contrário do que a gente pensa, ele é administrado via oral e começa com doses muito altas, desse medicamento não muito altas, mas relativamente um pouco maiores, e vai sendo ajustada conforme o tratamento, dependendo do paciente, idade, peso e outros fatores que a gente já conhece. E a gente também tem o iodo oral, que ele só vai ser utilizado em casos de emergência mesmo, por exemplo, uma tempestade tireoidiana. E nesses casos, ou também como preparo para a cirurgia que eu vou falar. Mas ele não é indicado para um uso prolongado. Então, os beta-bloqueadores, ele é um modo temporário. O iodo oral é temporário também, né? Não é recomendado, é só em emergência mesmo. Já os antitireoidianos, eles podem ser utilizados por mais tempo aí, vamos assim dizer. A gente tem a cirurgia de tireoide, que vai ser a tireoidectomia, que é a retirada parcial ou total dessa glândula, e ela vai ter algumas indicações, por exemplo, pacientes que são crianças ou adolescentes que têm essa doença, porque como eu vou citar um pouco depois, a gente vai ter o iodo radioativo, e ele não é recomendado para crianças, por exemplo. Então, essa cirurgia seria uma boa opção nesse caso. Ou em casos que a pessoa tem um bócio muito grande, pelo fato, né, de ser um caroço muito grande, muitas das vezes afeta a vida da pessoa. Deglutir, falar. Então, é algo que a gente tem que levar em consideração como indicação dessa cirurgia. A gente tem também alergias ou efeitos colaterais, ou seja, a pessoa tem muitos efeitos colaterais a esses medicamentos. Então, recomenda-se, né, a cirurgia. A gente tem também o recuso ao uso da radiação. Tem pessoas que preferem não utilizar. Por conta de ser algo que eu estou introduzindo no meu corpo, e várias notícias que a gente vê por aí relacionadas à radiação. Tem pacientes que preferem que não.
E aí a gente tem a eficácia, por exemplo. É muito boa essa cirurgia na maioria dos casos, ela é permanente, ou seja, ela tira completamente o hipertireoidismo, mas ela também pode causar o hipotireoidismo. Como a Clara citou anteriormente, a gente tem bastante essa relação de, eu vou tratar o hipotireoidismo, mas pode ser que cause o hiper. E nesse caso também, a gente trata o hiper, mas pode ser que cause o hipo. Então, a gente tem essa cirurgia que, apesar de tratar o hipertireoidismo, pode causar o hipo como consequência. E aí, se isso acontecer, a gente vai ter que repor esse hormônio ao longo da vida desse paciente. E como toda cirurgia, né, a gente tem alguns riscos. E nesse caso seria a paralisia das cordas vocais, que pode acontecer, também das glândulas paratireoides, que seria a alteração, como o Gabriel citou anteriormente, do cálcio sanguíneo. Mas isso depende, são riscos um pouco mais raros do que o hipotireoidismo, por exemplo. E aqui eu coloquei o tratamento mais comum, que é o iodo radioativo. Ele vai ser utilizado na maioria das vezes, mas ele também pode causar o hipotireoidismo, dependendo de paciente para paciente, da dose que é administrada. Ele, apesar de ser um iodo, né, e ser bem radioativo, ele é amplamente utilizado, mas é importante evitar a gravidez, por exemplo, de 6 a 12 meses após o primeiro uso. É importante evitar o contato com crianças e com crianças durante esse período, né, grávidas também, gestantes nesse caso, que estão ali ao redor depois de ter tomado essa dose radioativa. E também tem as contraindicações, né, gestantes, lactantes, porque pode, querendo ou não, traçar algumas complicações para esse feto. E eu coloquei também, que é um fator importante, que pelo fato de ser um medicamento radioativo, muitas das vezes o paciente vai num aeroporto e ativa, né, o sistema metálico lá, e isso pode acontecer. Isso é um dos fatores que leva os pacientes a, por exemplo, escolher a cirurgia, porque querendo ou não, você está administrando radiação ao seu próprio corpo. Então, ter que ficar isolado de gestantes e crianças, ter esse cuidado de não engravidar de 6 a 12 meses depois, são fatores que a gente tem que sempre levar em consideração. Mas em quadro geral, é o mais utilizado, é o iodo radioativo mesmo. Bom, e agora falando um pouco sobre o hipotireoidismo, agora a gente vai começar o hipotireoidismo. O hipotireoidismo, né, como o próprio nome já diz, ele é uma disfunção na tireoide, no qual tem uma redução, uma queda na produção dos hormônios T3 e do T4. Então, como a gente pode ver, ele é o oposto do hipertireoidismo, já que no hipertireoidismo a gente tem um aumento da produção desses hormônios que causam os efeitos no corpo. Aqui a gente tem a queda da produção desses hormônios que causam efeitos opostos, como a gente vai ver mais para frente. E o hipotireoidismo, ele é mais comum em mulheres, porém, ele pode acometer qualquer pessoa, então qualquer pessoa está sujeita a adquirir o hipotireoidismo, inclusive recém-nascidos, que é o chamado hipotireoidismo congênito. E ele também, ele atinge as pessoas independente de gênero ou idade, porém, ele é mais comum em mulheres. Então, ele é o oposto do hipertireoidismo, já que tem uma queda na produção desses hormônios com a redução dessa glândula. Pode passar. Tá, então a fisiopatologia do hipotiroidismo, agora que a gente está falando, que no caso dele, justamente como eu tinha falado, do hipertiroidismo, que vai ser a alta do T3, T4 e a deficiência do TSH, no caso agora vai ser a deficiência de T3 e T4, né, dos hormônios tireoidianos, e a alta do TSH, né? Então a gente vai ter o hipertiroidismo primário, que vai ser o mais comum de aparecer, que vai ser um problema especificamente na tireoide, né? Que a diminuição do T3 e T4, ele, como a gente já sabe, eles fazem um feedback negativo no TSH e no TRH para justamente inibir a função deles e não produzir muito no T3 e T4. Então, com esse problema na tireoide, ele vai diminuir T3 e T4 e vai aumentar a secreção de TSH pela hipófise, que vai resultar no TSH alto e T3 e T4 baixos. E tem o hipertireoidismo secundário, que vai ser o problema na hipófise, né? Que ela vai produzir uma quantidade insuficiente de TSH e a tireoide vai acabar que não vai receber esse estímulo.
Então, nesse caso específico, vai ser um TSH baixo e T3 e T4 também baixo. E também tem o hipertireoidismo terciário, que vai ser um problema logo no hipotálamo, né? E, como a gente viu, o hipotálamo ele que vai secretar o TRH, que vai ser o hormônio que vai estimular a produção do TSH. E ele é muito mais raro, mas quando o problema vem logo do começo do ciclo, ele vai resultar na queda do TRH, do TSH e, consequentemente, também no T3 e T4. Pode passar. Agora, sobre as causas do hipotireoidismo, a gente tem principalmente as causas da tireoide de Hashimoto, que ela é uma doença autoimune que destrói as células da tireoide. Então, isso causa uma dificuldade na produção desses hormônios. Também tem tratamentos que estejam ocorrendo para o hipertireoidismo com o iodo radioativo, que a Elo explicou bem, que tem vários cuidados para ter com esse medicamento, ou cirurgias que podem remover parte ou toda a glândula, que também podem causar essa deficiência hormonal. E o aumento do TSH, né? Aí medicamentos como o lítio, que eu falei que geralmente causam mais o hipotireoidismo, mas também podem causar o hiper. A deficiência do iodo, que é o baixo consumo do iodo, que pode reduzir os hormônios T3 e T4. A tireoidite pós-parto, que ela é uma inflamação temporária da tireoide, que pode causar tanto o hipotireoidismo quanto o hiper. E as alterações da hipófise ou hipotálamo, como o Gabriel falou, que produzem menos TSH, gerando o hipotireoidismo secundário, que diminui esse estímulo da tireoide. As causas congênitas, que bebês já nascem com a tireoide ausente ou mal formada, também afetam nisso, e aí é desde o começo da vida, do início da vida, já tem problemas com o hipotireoidismo. Pode passar. Bom, aqui no quadro clínico do hipotireoidismo, a gente vai ter o contrário do hipertireoidismo. Então, lá a gente tinha a perda de peso. Aqui a gente já vai ter o ganho desse peso. Então, a gente vai ter tanto o metabolismo demorado, ou seja, a quantidade de calorias que eu consumo no dia e uma pessoa que tem hipotireoidismo, para mim pode ser normal. Para ela, faz com que ela ganhe muito mais peso. E além disso, eles têm também uma grande retenção de líquido, fazendo com que eles fiquem muito inchados e tenham, inclusive, os membros inchados também. Esses pacientes apresentam um quadro depressivo na maioria das vezes, voz rouca e uma fala um pouco mais lenta, uma pele seca por conta da falta de atividade, né, das glândulas secretoras. A gente também tem o cabelo bem quebradiço, a sensação de frio, então eles têm uma maior sensibilidade à temperatura ao seu redor. E eles ficam com a pele bem mais fria, ressecada, como eu já falei. E eles têm também grande fadiga. Então, na maioria das vezes, esses pacientes estão bem cansados, se sentem com falta de energia, né, no caso. Então, se a gente for fazer uma relação aí, o hipertireoidismo, como eu tinha citado, é algo bem agitação. Então, você percebe por essa, nossa, ansiedade, taquicardia, sudorese, a pessoa tá suando o tempo todo. Já no hipo, a gente percebe totalmente o contrário. Então, a pessoa tá mais depressiva, ela fica com a pele muito seca, no frio, com a voz rouca. Então, ela tem esse aumento de peso, que é bem o contrário do outro. Ela tem um inchaço desses membros. Então, são fatores que são bem diferentes um do outro, mas que a gente pode usar para balancear aí. Agora, sobre os fatores de risco, a gente tem o histórico familiar, que é muito importante, que é a presença de casos de doença da tireoide na família, como, por exemplo, a tireoidite de Hashimoto, a idade e o sexo biológico, que é mais comum em mulheres, especialmente acima dos 60 anos. Antes a gente viu que o hipertireoidismo era entre 20, 40 e 50 anos. Agora é acima dos 60. A gravidez e o pós-parto, que eu já falei em causas, que podem desencadear esse hipotireoidismo pós-parto, que é uma tireoidite pós-parto, né? As doenças autoimunes, como diabetes tipo 1, lúpus ou doença celíaca, que tem mais chance de desenvolver esse hipotireoidismo. A radioterapia ou cirurgia na tireoide, que podem danificar essa glândula. O uso de certo medicamento como lítio e a baixa ingestão de iodo.
que dificulta no processo de produção de T3 e T4. Pode passar. Agora, falando sobre a epidemiologia, o hipotireoidismo é uma condição comum e ela tem uma prevalência variável entre países, influenciada pela digestão do iodo. A taxa de prevalência na população geral é de 0 a 4%, mas nos Estados Unidos ela pode chegar a 8% e pode chegar a 7% na Europa. A ingestão excessiva ou deficiência grave de iodo interfere na função da tireoide, aumentando esse risco da doença. E como eu já falei, ela é mais frequente em mulheres, idosos acima de 65 anos, e também é comum em indivíduos com doenças autoimunes, diabetes tipo 1, doença celíaca, e síndromes genéticas, como a de Down e Turner. E, curiosamente, fumar e consumir álcool moderadamente podem reduzir o risco. Geralmente aumenta, né? Mas aqui, nesse caso do hipotireoidismo, moderadamente, ele acaba reduzindo o risco. Não se sabe por quê. Agora, sobre o ponto de vista genético, a hereditariedade é um fator determinante para ver se você vai ter alguma doença, alguma tireoidite. O risco de transmitir o TSH alterado de pais para filhos é de até 60%, então aí é um risco muito alto do fator genético. E estudos mostram que envolvendo genes autoimunes e regulatórios da tireoide, embora eles expliquem apenas parte da variação, esse é o percentual normal de 60% de pais para filhos. E formas monogenéticas são raras, podendo causar resistência ao TSH ou defeitos na produção hormonal desde o nascimento. Como eu falei, que alguns bebês podem nascer com a tireoide mal formada ou com essa glândula faltando. Pode passar. Bom, sobre o diagnóstico do hipotireoidismo, como a gente já sabe que ele é o oposto do hipertireoidismo, então a gente vê que a tireoide aqui ela vai trabalhar de uma forma mais lenta, né? Então ela vai ter a produção menor desses hormônios, o que vai deixar e ocasionar um metabolismo mais devagar, um metabolismo mais lento. Então o diagnóstico clínico ele vai se basear por essas observações, né? Tanto dos sintomas, mas também dos exames físicos e também dos exames laboratoriais. Então, como a Heloísa tinha citado sobre a questão do quadro clínico, a gente vai ter, por exemplo, os principais sintomas como cansaço, né, esse sono excessivo, esse ganho de peso em si, a queda de cabelo, essa pele seca, uma constipação intestinal, essa voz rouca, esse inchaço no rosto, então essa intolerância ao frio, tudo isso, essas questões também de aparências físicas, né, então, como também a fala sendo mais lenta, também a movimentação em si ser mais lenta também, essa diminuição dos reflexos, ela tudo é uma observação diagnóstica para se dar o diagnóstico clínico, mas também a gente vai ter, por exemplo, o exame físico, que vai ser incomum encontrar neles, então, essa pele fria, pálida, né, os batimentos mais lentos, e também o bócio, como também a gente encontra no hipertireoidismo, que é esse aumento anormal da glândula tireoidiana. E, além disso, a gente vai ter os exames laboratoriais, que eles vão confirmar mesmo, então, eles vão aparecer, por exemplo, a T3 e a T4 como níveis baixos, e a TSH ela vai estar elevada, porque o corpo em si ele vai tentar entrar em um equilíbrio, então ele vai fazer de tudo para compensar essa baixa atividade da tireoide, então ele vai fazer uma estimulação dessa glândula. E, além disso, como foi citado também aqui no grupo, a gente tem muito na presença dos bebês, que vai ser esse hipotireoidismo congênito, né, que vai ser presente desde o nascimento dessa criança, desse bebê, e aí o que acontece é que vai causar o cretinismo nesse neonatal, nesse bebê, que vai ser uma condição que vai afetar o desenvolvimento tanto cerebral, mas também afeta o crescimento, a parte física dessa criança. Por isso, todos os recém-nascidos, eles fazem o famoso teste do pezinho, que vai servir justamente para detectar essas alterações na função da tireoide logo nos primeiros dias de vida desse bebê. Bom, gente, entrando mais um pouco agora nas orientações e cuidados de enfermagem. Como todo mundo falou, o hipotireoidismo é o contrário do hipertireoidismo. Então, o tireoide está relacionado com o metabolismo basal. Isso vai afetar bastante nossa temperatura, nosso sistema nervoso, nosso coração e nosso sistema nervoso, certo? Então, basicamente, as orientações vão ser mais ou menos contrárias do hipertireoidismo. Então, a gente tem aquelas básicas, que são verificar sinais vitais regularmente,
E a gente tem que ter mais atenção para bradicardia, no caso, hipotensão e hipotermia, porque é ao contrário do hipertireoidismo. Estimular para atividades leves, mas a gente tem que sempre respeitar o limite do paciente, por causa que ele vai estar bem fraco muscular. Manter o ambiente aquecido, principalmente no hipotireoidismo, orientar uma alimentação mais saudável, né? Porque ele ganha peso muito facilmente. Então, uma alimentação saudável, principalmente também rica em fibras, ela é boa principalmente também para prevenir constipação intestinal. Administrar medicamentos conforme a prescrição médica, especialmente levotiroxina sódica, sempre em jejum, sempre, e orientar sobre o uso contínuo dela. Orientar a adesão ao tratamento e o acompanhamento médico para o ajuste correto, né, da dose do hormônio. Tem que observar os efeitos adversos também na medicação, né? Porque, por exemplo, com o uso excessivo dessa medicação, ela pode apresentar palpitações ou perda de peso rápida. Então, a gente tem que ficar de olho nesses efeitos adversos. Apoiar o paciente emocionalmente, porque vai afetar principalmente o sistema nervoso, né? Então, ele pode apresentar quadros de depressão, uma apatia, né? Que é uma falta de simpatia, né? Que ele vai ficar mais apático, e uma lentificação mental. E também tem que observar sinais de agravamento, como sonolência excessiva, confusão mental, edema, dificuldade respiratória, e porque isso também pode ter o risco de coma mixedematoso, que é a principal complicação do hipertireoidismo. Pode passar. Bom, gente, falando um pouco agora sobre a profilaxia. Bom, como falaram sobre as causas já, o hipotireoidismo ele pode ter diferentes causas, sendo elas autoimune, iatrogênica, congênita e a deficiência de iodo. Então, a profilaxia vai depender do tipo dela, da causa e do contexto. Então, vou falar um pouco agora sobre a deficiência de iodo. A principal medida preventiva é a suplementação adequada de iodo na dieta, geralmente por meio de sal iodado, como já falaram. Essa ação ela, é reconhecida mundialmente como a medida mais eficaz para prevenir o hipotireoidismo e o bócio endêmico em populações de risco, na deficiência de iodo. Falando um pouco agora sobre a doença autoimune ou a tiroidite Hashimoto, não tem uma profilaxia específica para prevenir o aparecimento da doença, mas a detecção precoce em grupos de risco, que então tem esse histórico familiar, essas doenças autoimunes associadas, essa predisposição genética, vai ajudar a evitar complicações. E também orientar sempre sobre a importância do segmento médico e da realização periódica de exames da função tireoidiana nesse grupo de risco. Bom, nas causas iatrogênicas, a gente vai ter da cirurgia, que é a cirurgia ou radioterapia, que esses pacientes que eles foram submetidos a esse tipo de processo, tanto tireoidectomia ou ao tratamento de iodo radioativo, a profilaxia, ela não é possível em termos absolutos. Mas, ela é fundamental para o acompanhamento, é fundamental que tenha um acompanhamento clínico regular e a reposição precoce do hormônio tireoidiano quando for necessário, para evitar sintomas e complicações. E falando um pouco sobre o hipotireoidismo congênito, a profilaxia ela se dá por meio do teste do pezinho, que nem falaram, que é a triagem e o neonatal, né, que é mais afeta os bebês. E ela vai permitir um diagnóstico precoce e vai dar um início imediato da terapia com levotiroxina, que nem eu falei nas orientações e cuidados de enfermagem, que vai prevenir o atraso do desenvolvimento neuropsicomotor. Então, orientar gestantes quanto à ingestão adequada de iodo durante a gravidez também vai ajudar para a prevenção de casos relacionados à carência nutricional. Esse é um pouco da profilaxia. Pode passar. E agora falando um pouco sobre o tratamento do hipotireoidismo, como já foi citado antes, tem algumas medidas que podem ser utilizadas pelo paciente para reduzir os efeitos adversos, né, os fatores, né, os sintomas do hipotireoidismo, porém, o principal tratamento é a reposição do hormônio da tireoide, porque como tem uma queda na produção desses hormônios, o tratamento é, então, a reposição desses hormônios que está faltando para substituir o papel desses hormônios no organismo. Então, o medicamento que é utilizado para repor esses hormônios é a levotiroxina. Então, ela é responsável por fazer essa reposição dos hormônios,
Porém, tem que tomar alguns cuidados com esse medicamento. Então, ele tem que ser prescrito pelo médico, tem que ter um ajuste adequado da dose para o paciente, de acordo com a gravidade da condição dele. Então, tem que ter um ajuste feito pelo médico. E ele deve ser tomado todos os dias, então o paciente também tem que ser orientado a não parar com o tratamento e deve ser tomado em jejum. Então, com no mínimo 1 hora antes, meia hora antes do café da manhã. Então, o paciente tem que tomar o remédio e esperar pelo menos meia hora para começar a ingerir algum tipo de alimento. E outros medicamentos que o paciente precisa tomar diariamente ou naquele período específico devem ser tomados com no mínimo 1 hora depois da levotiroxina, porque é muito importante não ingerir outras substâncias, como alimentos e medicamentos, que interfiram na absorção da levotiroxina pelo organismo. Então, a absorção dela não pode ser interferida, para que também não interfira nos efeitos e faça a reposição adequada desses hormônios. Então, tem que se atentar para a hora que o remédio é tomado e para o intervalo entre a ingestão do medicamento e a ingestão de outras substâncias. Pode passar. E aqui a gente colocou as referências bibliográficas que nós utilizamos no trabalho, e foi isso. Obrigado, Tânia. Obrigada, gente, pela atenção. Pode Só um ser. minuto. Tchau. A gente. Peraí, só um minuto. Oi, pode falar. Falando aqui agora quem fez cada coisa, né, que você pediu. Pode falar, gente, em ordem. Oi. Eu fiz a parte da anatomia e fisiologia da tireoide e do diagnóstico do hipotireoidismo e do hipertireoidismo. Eu fiz da definição do hipertireoidismo e da fisiopatologia do hipertireoidismo e do hipotireoidismo. Eu fiz os sinais, o quadro clínico e o tratamento do hipertireoidismo e o quadro clínico do hipotireoidismo. Eu fiz as causas e fatores de risco, tanto do hipo quanto do hipertireoidismo, e a epidemiologia do hipotireoidismo. Bom, eu fiz a epidemiologia do hipertireoidismo e as orientações e cuidados de enfermagem. E no hipotireoidismo eu fiz também sobre as orientações e cuidados de enfermagem e sobre a profilaxia. E eu fiz sobre a profilaxia do hipertireoidismo, o conceito do hipotireoidismo e o tratamento do hipotireoidismo. Então é isso, Tânia. É isso, gente. Obrigada pela Tchau, atenção. gente. Obrigado, gente. Fica com Deus. Tchau, tchau.